Então vamos contar um pouquinho sobre as relações entre a SPDM e a Escola Paulista de Medicina, que agora é chamada de Unifesp. Então, na verdade, tudo começou, como vocês devem saber, em 1933, quando se fundou a segunda Escola Médica de São Paulo. Até então só havia a Faculdade de Medicina da USP e que tinha um número fixo de 75 alunos que ingressavam por mês. Com o crescimento econômico advindo em São Paulo da economia do café, principalmente, havia uma demanda maior da elite por vagas no curso de medicina. E, portanto, 33 membros se juntaram, sendo 31 médicos e 2 engenheiros, e fundaram a Sociedade Civil Escola Paulista de Medicina, privada e com finalidade não lucrativa. Tá? Então, igual ela continua sendo até hoje a SPDM. Então, a SPDM nada mais é do que a original Escola Paulista de Medicina. No começo dos tempos, os alunos, portanto, pagavam a mensalidade. E além de pagar a mensalidade, a gente recebia dinheiro do Instituto Brasileiro do Café, uma quantidade fixa de sementes de café que o governo de Getúlio Vargas concedeu para São Paulo depois da Revolução Constitucionalista de 32. Mas são as principais fontes de receita da então Escola Paulista de Medicina. Em 1939 se funda a Escola Paulista de Enfermagem. Portanto, a Sociedade Civil Escola Paulista de Medicina passa a ter a Escola Paulista de Medicina e a Escola Paulista de Enfermagem. Um ano depois é fundado o Hospital São Paulo. E, portanto, o conjunto passa a ser Escola Paulista de Medicina, Escola Paulista de Enfermagem. O Hospital São Paulo era a íntegra da sociedade civil. Até, esse é o marco fundamental, que em 1956 ocorre a federalização, vocês devem pensar de ouvir por aí, de vez em quando eu vejo umas placas, Hospital São Paulo Público, conversa, a federalização da Escola Paulista de Medicina. Todavia, o governo federal federalizou só a Escola Paulista de Medicina. Não federalizou a princípio nem a Escola Paulista de Enfermagem e nem o Hospital São Paulo. Portanto, a partir de 1956, passaram a ter duas instituições diferentes, absolutamente vivendo no mesmo espaço e no mesmo local. Uma, a Escola Paulista de Medicina, que é uma autarquia federal ligada ao MEC, com funcionário público federal e com regime jurídico único. E o outro continuou sendo, para não ter o mesmo nome, duas escolas paulistas de medicina, em 60 se mudou para a Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, que portanto era o Hospital São Paulo, mais a Escola de Enfermeiras. Depois se federalizou também a Escola de Enfermeiras e portanto passou a ter na autarquia a Escola Paulista de Medicina e a Escola Paulista de Enfermagem. O hospital continuou privado, filantrópico, igual Einstein, Santa Catarina, São Luís, São Camilo, todos de natureza privada e de caráter filantrópico. Alguém sabe o que quer dizer caráter filantrópico? Filantrópico é que não pode ter lucro? Não, então o conceito de filantropia é que você não distribui lucro. Não quer dizer que ser filantrópico necessariamente tem que ter prejuízo, porque não tem como ter prejuízo sempre, alguém paga a conta, não tem imposto grátis. Então, de 1956 até a década de 90, a Escola Paulista de Medicina e a SPDM, na verdade, continuavam sendo uma coisa só, apesar de divididas em duas naturezas jurídicas diferentes. Esse equilíbrio começa a se romper por dois motivos. Por um lado, na década de 90, a Escola Paulista é transformada em universidade. Portanto, abre o caminho para elas deixar de ser só da área médica e se expandir para outras áreas do conhecimento. No começo, ela era só uma universidade da saúde. Depois, em 2004, ela se expandiu para outros campos, tanto que hoje ela já tem 6 campos em diferentes áreas do conhecimento. Portanto, não dava mais para manter uma relação absolutamente carnal e única com o hospital, porque agora tem áreas da universidade que não tem nada a ver com o hospital, não tem nada a ver com a saúde. E por outro lado, o que era na SPDM só o Hospital São Paulo, a partir do final de 98, e fundamentalmente por causa da lei de responsabilidade fiscal, para a gente perceber como a economia tem relação com a saúde, o que dizia a lei de responsabilidade fiscal? Os governos, a partir de agora, não podem gastar mais do que arrecadam. E só podem gastar com o pessoal 70% das suas despesas. Esse é o texto básico da lei de responsabilidade fiscal.
Quando o Covas assumiu o governo de São Paulo, tinham 13 hospitais prontos que o Estado tinha construído, só que ele não conseguia botar para funcionar, porque para isso ele tinha que contratar funcionário público e ele não podia por causa da lei de responsabilidade. O cara da garrafa fechada, por causa da lei de responsabilidade fiscal. E aí, então, portanto, criou-se a lei das organizações sociais de saúde, que é uma lei de 1998, a federal do governo Fernando Henrique e a estadual do governo Mário Covas, que faz com que, permite que serviços públicos de saúde possam ser gerenciados por instituições privadas, filantrópicas, de reconhecido saber, e qualifica em São Paulo 5 ou 6 dessas organizações. A SPDM, o Hospital São Paulo, a Unifesp, Santa Catarina, Santa Marcelina, vários outros que estão no mercado, o HC, começam a se qualificar como organização social de saúde e gerenciar hospitais públicos, 100% SUS. Aí começa aqui na escola, primeiro o Hospital Vila Maria, que passa a ser local de internato dos alunos, mas é da prefeitura, e depois vários outros que eu vou mostrar o tamanho que acabou ficando. Para a gente ver, entender um pouco da história, depois eu tenho uma referência, é um livro sobre a história da Unifesp, que foi lançado quando dos 75 anos, que conta detalhadamente, com muito mais riqueza, isso que eu estou resumindo para vocês. Então, pelas atas da congregação, em 1947, um pouquinho antes da federalização, por que acabou chegando na federalização? Então, em 1947, o Hospital São Paulo devia cerca de 7 milhões de cruzeiros. Hoje a gente deve uns 180 milhões de reais, como mudou a moeda. Fato que levou o fundador, Marcos Lindenberg, que vocês conhecem, o anfiteatro, que viveu neste período, a afirmar o seguinte: por força da necessidade do ensino clínico, precisamos de um hospital de indigentes. Naquela época, os hospitais de escola eram hospitais de indigentes, não havia o SUS, não eram todos que tinham direito à saúde. Só tinha direito à saúde quem contribuía com os institutos de pensão, portanto precisava estar empregado e contribuindo com o salário, senão era indigente, só tinha direito a ser tratado nos hospitais de indigentes. Mas para manter o hospital de indigentes, construíram um hospital de pensionista, que corresponde ao de hoje aos convênios, são os institutos de pensão. Então, para sustentar o hospital de indigentes e do SUS, eles começaram a atender os pensionistas, já sabendo que aquela atividade era deficitária. Mas, para manter esse hospital de pensionistas, instalamos uma escola de enfermeira e várias outras organizações. Aí abre o laboratório, abre isso, abre aquilo. Então, tanto a escola quanto o hospital acabam gerando a necessidade disso. A separação entre o hospital e a escola foi aventada muitas vezes na reunião da congregação entre o final da Grande Guerra e o efetivo processo de federalização que ocorreu em 56. Isso só ocorreu, no entanto, assim como muitas soluções propostas, em compromissos, que quer dizer dívida, que a sociedade civil a tinha assumido em nome da escola. Porque a escola foi construída com empréstimo da Caixa Econômica Federal, mas o empréstimo ficou no nome do hospital. E o governo, quando federalizou a escola, não federalizou o hospital. Por quê? Porque não tem como o governo federalizar dívida. Não tem como federalizar uma instituição que está devendo, que não tem patrimônio, não tem dívida. Seria como o governo assumir a dívida, porque não havia instrumento legal para isso. E essa foi a federalização que ocorreu em 56. Aqui era o quarteirão da época, chamado como Chácara Botucatu, e aqui era o prédio da escola e o recém-construído prédio do hospital. O que fez a federalização de forma bastante inteligente, vejam que coisa linda, dividiu no meio o quarteirão. Portanto, a parte de frente para Botucatu, Escola Paulista de Medicina. A parte de frente para Napoleão de Barros continuou essa primeira. Uma linha que, se vocês andarem por aí, vocês não vão encontrar este muro. Portanto, separou na teoria, mas manteve a mesma atividade e os mesmos funcionários. Só que agora uma parte deles ligados ao MEC, Funcionário Público Federal, e a outra parte continua privada filantrópica. Portanto, o primeiro modelo de parceria público-privada na área da saúde no Brasil. E que não deu tão errado, porque de 56 para cá se tornou na maior empresa de serviço médico e na universidade melhor avaliada do país. Então,
claro que também gerou uma série de problemas, como a gente vai ver, até uma interpretação errada da mídia e dos órgãos de controle, como uma associação indevida entre o ente privado e o ente público. Não, aqui foi diferente. Foi o ente público que se instalou dentro do ente privado. Foi o contrário. O ente privado existia desde 33, em 56 falaram, não, metade de você é público. Então foi como se você se transforma em metade estatal, metade público. Você é público ou você é estatal? Você não é nenhuma coisa nem outra, você passa a ser a soma das duas coisas. Para o lado bom e para o lado ruim. Em 2004, essa autora, Maria Alice Manzolini, publica o seguinte em relação ao retorno social do investimento público e privado na academia, um estudo de caso que estudou essa relação. E essa, quem sabe, era a imagem mais perfeita da união entre as duas instituições. Quer dizer, é exatamente como um gêmeo siamês. Juntos eles conseguem conviver, separado fica difícil. Como ter uma escola de medicina sem hospital e como ter um hospital-escola sem escola de medicina. Então, é muito difícil, mas com entes diferentes. Então, em primeiro lugar, cabe indagar, dizia ela, por que a escola original foi partida ao meio? Por que o hospital e sua escola de enfermeiros não foram federalizados também? Os depoimentos dos antigos professores da escola apontam sempre para um afirmado desejo de manter flexibilidade e autonomia em relação aos poderes públicos. Porque já desde a fundação da escola era um marco, e por isso o nome Escola Paulista de Medicina, do marco de São Paulo contra o governo federal, fruto da Revolução Constitucionalista de 32, que apesar de perder para o governo de Getúlio Vargas não podia prescindir do potencial econômico de São Paulo, porque teve que negociar. E aí permitiu manter o espírito dos paulistas. Isso tudo está entre linhas no discurso do Guilherme de Almeida, o poeta que fez o discurso de inauguração da pedra fundamental do Hospital São Paulo em 1940. Mas isso tudo, como eu falei, vocês encontram nessas bibliografias. Então, aqui está também esse artigo publicado pela professora Ana Lúcia, do Departamento de História da Unifesp, que trata da federalização da Escola Paulista de Medicina, imbricações de origem entre a norma e a experiência. E eu conto essas coisas de história porque uma instituição de 75 anos, a gente nunca pode desprezar a história dela para tentar entendê-la, né? Então eu acho que isso aqui é uma coisa que tem, infelizmente, ocorrido muito com a globalização. O excesso de informação de curto prazo acaba formando juízos de curto prazo também. Então, a função principal da história, além de relembrar o que os outros esqueceram ou querem esquecer, é tomar distância, o tanto quanto possível, dos registros da época contemporânea e vê-los em um contexto mais amplo e com uma perspectiva mais larga. E é assim que a gente tem que ver a nossa instituição. Então, em resumo, era isso, era uma instituição só, que com a federalização se dividiu em duas, tudo ia muito bem, até a Unifesp passar a ter outros cursos, e a SPDM deixar de ser só o Hospital São Paulo. Por isso que hoje houve uma separação e uma certa diferenciação. Aqui era o prédio inicial do primeiro pavilhão do Hospital São Paulo, inaugurado naquela época, o pavilhão Maria Tereza, e a foto aérea da Chácara Botucatu.